E aí, pessoal, amigos do Mural Interativo do Bibliotecário, estamos aqui mais uma quinzena trazendo para vocês um assunto sobre biblioteconomia social. Para os que já conhecem o nosso projeto, ele é uma parceria, com o Mural Interativo do Bibliotecário, na realidade uma idealização do mural que me convidou para que eu pudesse falar para vocês sobre a biblioteconomia social e a cada 15 dias trazer uma matéria, trazer um artigo, um entrevistado. Para os que não sabem, para os que não me conhecem, eu sou a Kátia Lindemann, militante ferrenha, árdua da biblioteconomia social, que foi meu objeto de pesquisa, onde eu consegui trazer a teoria e agora venho dando para vocês os exemplos, a aplicabilidade da biblioteconomia social. E estamos em tempos onde a discussão nacional tem sido a maioridade penal. Na realidade, a gente tem discutido isso muito, de modo mais acirrado nos últimos dias, mas sabemos que já é um velho problema nesse nosso país. Mas agora, de forma mais destacada na mídia. E aí eu lhes pergunto, e nós, bibliotecários, de que forma a nossa classe se coloca dentro deste assunto, de que maneira nós, enquanto bibliotecários, estamos de fato dando ênfase a este assunto, seja de maneira contrária ou favorável, mas atuando de modo ativo, participativo, como cidadãos conscientes, como profissionais que participam do cenário político do país, porque eu não posso dizer, mas eu sou bibliotecário, isso não me atinge nada, não é um assunto. Não, como que não é um assunto que não nos interessa, que não nos atinja? Atinge sim. Primeiro que somos os profissionais da informação. A informação ela não pode nem deve ser neutra. De que maneira nós estamos levando a informação sobre este assunto para as pessoas? De que maneira estamos disseminando a informação correta acerca deste assunto? Gente, eu ouvi barbáries sobre a maioridade penal, pessoas nas redes sociais, na mídia, colocando argumentos totalmente infundados. Tudo isso porque falta de informação. Aí é onde eu lhes pergunto, e o nosso papel de profissionais que lidam com o maior bem que a humanidade possui, que é a informação? O que estamos fazendo dentro deste contexto? O que estamos discutindo? De que maneira estamos nos posicionando? Eu já vi grupos na rede social de médicos, de engenheiros discutindo, debatendo sobre este assunto. E nós, bibliotecários? Vamos continuar nesse ostracismo social? Estagnados, sempre às margens do que está acontecendo dentro das discussões políticas, dentro da participação cidadã, dentro do ativismo social. Eu acho que já está na hora da gente repensar sobre esse assunto e hoje, exatamente para abordar a maioridade penal, eu trouxe para vocês aqui um trabalho maravilhoso de 6 bibliotecárias do Rio de Janeiro que trabalham justamente com estes menores infratores. Ou, como elas mesmas dizem, adolescentes em conflitos com a lei e adolescentes privados de liberdade. Essas 6 bibliotecárias, elas participaram de um concurso em 2012, um concurso aberto exclusivamente para o profissional bibliotecário, quando o Departamento Geral das Ações Socioeducativas, o novo DEGASE, que é vinculado à Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, ele chegou à conclusão de que era preciso inserir também o profissional bibliotecário junto ao trabalho das ações socioeducativas que eles têm com os menores infratores do estado do Rio. Que fique bem claro que estes menores estão todos privados da liberdade, bem diferente de uma matéria que eu trouxe aqui da bibliotecária que trabalha dentro da biblioteca com menores infratores, mas que não estão privados da liberdade. Estes menores do Rio de Janeiro
em questão abordados nesse assunto hoje, eles estão todos privados da liberdade. E voltando, né, às nossas bibliotecárias, em 2012 houve este concurso, então, onde o Degasse, né, sentiu essa necessidade de ter o bibliotecário junto do seu trabalho, junto desse trabalho com os menores. Por quê? Porque para o Degasse, uma biblioteca, utilizar o livro como biblioterapia, fazer a mediação da leitura, apresentar o livro para esses jovens, era preciso um profissional qualificado, que estudou para tal, que saberia lidar com destreza, que saberia desenvolver este trabalho, né, com conhecimento de causa. Então abriram, né, de uma maneira pioneira, né, em nível de Brasil, abriram esse concurso em 2012, essas 6 bibliotecárias fizeram concurso, hoje elas atuam, 4 delas divididas entre a Baixada Fluminense, né, em extremo do Rio de Janeiro, e as outras 2 em Niterói, do outro lado, né, da ponte. E 2 delas, né, coordenam o que elas chamam, que seria a espécie de biblioteca central, que é uma biblioteca setorial, né, que o acervo ele é todo específico, né, é uma biblioteca especializada, onde o acervo ele é todo em torno das medidas socioeducativas, né, e o mais interessante é que essa biblioteca ela não trata só, né, dos livros disponibilizados para esses menores, mas de livros disponibilizados para os profissionais que lidam com esses menores, pedagogos, psicólogos, agentes. É uma biblioteca exatamente para as pessoas que vão lidar com esses jovens, encontrarem, né, a informação, encontrarem a obra correta para poderem ter base, saberem, lerem, né, se aterem, para poder saber como agir com esses jovens. Então vocês vejam que o trabalho dessas bibliotecárias, ele cerca, né, tudo. Ele vai desde dos menores infratores, né, os menores com adolescentes em conflitos com a lei, como ele atende também aos profissionais que atendem esses menores, que lidam com esses menores. Então o trabalho delas é simplesmente assim maravilhoso, e conversando com elas, e elas me disseram, na realidade a nossa biblioteconomia, a biblioteconomia que praticamos, é aquela biblioteconomia verdadeiramente humanista da profissão, aquela que nós fizemos no nosso juramento, né? Preservar o cunho humanista. Nosso papel é um papel social. Gente, ouvir isso dessas bibliotecárias, sabe, foi de uma satisfação que eu não sei se cabe com palavras para colocar para vocês, porque na realidade a nossa biblioteconomia, ela nasceu assim, né? Em 1821, na escola francesa, nós nascemos exatamente assim, pragmáticos, eruditos, sabe, humanistas, onde nós organizávamos a informação, mas também promovíamos debates dessa informação, onde nós tínhamos a verdadeira noção do nosso grande papel social como mediadores e até, né, porque não, de certa forma, educadores. Perdeu-se isso depois, com o tempo, com a escola norte-americana, e hoje, século XXI, né, ouvir dessas bibliotecárias, o nosso papel, ele é totalmente social, ele é o lado humanístico da profissão, e um lado que faz toda a diferença, porque o trabalho dessas bibliotecárias é fazer a mediação da leitura, é fazer a hora do conto. Algumas fazem até aula de teatro com as crianças, elas simplesmente não chegam na biblioteca e deixam eles à vontade para pegar o livro que quiserem. Eles têm essa liberdade, mas elas apresentam um livro para eles. Elas sentam e fazem rodas de leitura, explicando a eles o que de fato é o livro e de que forma aquele livro pode somar e agregar na sua vida, porque a maioria desses jovens sequer sabe ler direito. Alguns jamais pegaram um livro na vida. São jovens que vão de 12 a 18 anos e alguns grupos dos 18 aos 21. Mas frisando e enfatizando para vocês, todos esses jovens encontram-se privados da liberdade. Eles são conduzidos até a biblioteca para que essas bibliotecárias façam esse trabalho com eles.
e essas bibliotecárias que atuam justamente com esses menores, né, que são o objeto, né, o foco de toda essa discussão nacional, que é a maioridade penal, elas todas se colocam contra a redução da maioridade penal. Elas apregoam, né, de que ainda o melhor, aquilo que eu vivo dizendo, né, para quem me conhece sabe que eu vivo dizendo, e elas concordam, né, em relação a isso, de que não existe um outro caminho no combate da criminalidade, de fato e de modo eficaz, que não seja a educação. Inclusive, elas me mandaram o capítulo 4 do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que elas dizem, neste capítulo está escrito que deve ser garantido aos menores o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, assim como a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. Capítulo 4 do ECA. E concordamos, né, no que diz sentido de que o ECA está aí. O ECA é exatamente esse estatuto, né, que prevê o que é de direito e o que é de dever, né, da criança e do adolescente, incluído inclusive, né, esses menores infratores. Se o ECA ele fosse de fato aplicado, se o ECA fosse de fato levado ao pé da letra, talvez nós não estivéssemos aí discutindo a questão da maioridade penal. Se o ECA está defasado, vamos reformulá-lo. Mas pegar estes menores e colocá-los no cárcere, em nada vai combater a criminalidade no país, e considerando-se em nível de violência por parte de menores. Não vai, gente. Vamos colocar os menores de 16 e 17 anos e eles vão aliciar os de 15, os de 14, os de 13? Aí entra novamente aquilo que eu lhes falei antes, 1% do índice de criminalidade no país é o dado estatístico que é cometido pelos jovens, pelos adolescentes. 1% da criminalidade no país. Ah, porque nós temos 1%, vamos deixar esse 1% solto. Não, gente, não é deixar solto. Mas vamos fazer valer o ECA, sabe? Vamos nos permitir inspirarmos por este trabalho dessas bibliotecárias do Degasse no Rio de Janeiro. Agora eu vou mostrar para vocês as imagens, né? Porque muitas vezes uma imagem ela diz mais do que 1000 teorias, mas é isso, é investir, sabe? É lembrarmos que nós, no nosso caso, né, profissionais da informação, né, nós enquanto bibliotecários, o que fazemos, né, para que a nossa missão social enquanto bibliotecários ela consiga respingar, ela consiga somar de alguma forma na minha rua, na minha comunidade, no meu bairro, na minha cidade. O que eu estou fazendo, né, com a minha profissão enquanto soma, enquanto valor que vem agregar de modo social, né, com todo esse cenário de caos que vivemos, porque a violência se transformou isso, estamos vivendo, né, esse ápice, né? Mas o que fazemos nós, da nossa classe? De que modo nós nos colocamos? De que modo nós conseguimos atuar, seja disseminando informação, seja como essas bibliotecárias, né, lutando, colocando-se ali como instrumentos de novas perspectivas, levando o livro, né, como uma ferramenta, né, como uma biblioterapia, né, para que esses jovens consigam, de alguma forma, ter uma nova perspectiva, né, de vida. Como dizem as bibliotecárias, são adolescentes perdidos, né, adolescentes sem perspectivas, né, que de repente um livro possa lhes apontar novos caminhos. Então acho que está na hora de prestarmos atenção no trabalho das bibliotecárias, mas revermos conceitos, repensarmos, né, na nossa atuação
de profissionais da informação e ver de que maneira nós não estamos apenas como profissionais espectadores, né, dos dilemas sociais, né, das discussões políticas do nosso país. Bem, como vocês viram através das imagens, vocês puderam comprovar que é realmente grandioso o trabalho, né, desse time de bibliotecárias do Novo Degase. E time de bibliotecárias com nome, claro, né, a Daniela Torres, a Maria Helena Fone, a Lilian Casimiro, a Lídia de Oliveira, Simone Barros e a Viviane Pinto. Bibliotecárias que não só atuam de modo direto com a biblioteconomia social, como também se entregam a este trabalho que elas fazem, né? Eu, inclusive, destaquei aqui que elas me colocaram, né, sobre esse trabalho delas. O acesso à leitura com estes jovens, possibilitado pela biblioteca, com os jovens, né, adolescentes em conflitos com a lei, ele amplia o senso crítico e a reflexão do presente, criando possibilidade regenerativa para o futuro. Ou seja, este trabalho delas, né, da leitura dramatizada através de debates de assunto, exatamente aquilo que conversamos antes, uma biblioteconomia erudita, participativa com esses jovens, desperta neles a reflexão, faz com que eles consigam pensar, né, analisar. E aí eu mais uma vez volto, né, ao nosso eixo da matéria de hoje, a maioridade penal. Você já tentou se colocar do outro lado, criticar, né, apontar o melhor caminho? Mas e de que forma eu busco me inteirar de como são as coisas do outro lado? De que modo esses menores chegaram a essa biblioteca hoje, mas como jovens privados de liberdade, que são levados para lá, lembrando a vocês, não como imposição. Esses jovens não entram lá, né, porque foram impostos a entrar. São jovens que, dentro do trabalho, né, da instituição onde eles estão privados da liberdade,
eles têm essa atividade da biblioteca, que eles poderiam muito bem chegar na biblioteca e ficarem sentados, as bibliotecárias não iam obrigar ninguém a pegar um livro, a debater, mas eles fazem isso, eles desejam, eles se sentem participativos, eles se sentem parte da biblioteca. Mas o que levou esses jovens a estarem lá? Na realidade, culpar, né, porque foram pelo caminho mais fácil que escolheram isso. Será que escolheram? Vocês já pararam para pensar que a maioria desses jovens não tem perspectiva? Alguns estão tomados pelas drogas. Eu mesmo, no cárcere, já presenciei pessoas, né, no ápice do vício da pedra, do crack. Você não tem noção de nada. Você seria capaz de assaltar a tua própria mãe e você não tem noção que você está roubando a tua mãe, que você está matando. Simplesmente ela consegue fazer com que o teu raciocínio não exista, ele não tem sequer sentido. A maioria desses jovens, né, são aliciados pelos grandes, porque eu costumo dizer assim, estamos buscando os peixinhos, mas os tubarões. Então, vocês já pararam para pensar o que levou esse jovem para este caminho? Né? O que tem por trás dele? O contexto social de onde ele vive, a comunidade onde ele está inserida. Né? Fazer uma reflexão, uma releitura sobre esse assunto, onde novamente eu volto, né, a bater no mesmo assunto de que nós, enquanto bibliotecários, né, nós temos que pegar esse momento em que vive a sociedade, né, aonde fulano disse, eu concordo com fulano e eu concordo com ciclano, mas e cadê a informação disponibilizada? Né? A informação para aquele que não sabe ir lá e buscar e encontrar essa informação. Cadê o nosso papel, a nossa missão dentro das próprias redes sociais, por exemplo? Né? Sou responsável por aquilo que publico, que curto e compartilho. Mas lembrando que eu também sou responsável por aquilo que eu me calo. Né? Como já dizia Luther King, o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Qual é a participação da nossa classe, né, dentro das discussões sociais que acontecem no nosso país? Qual é o nosso papel dentro deste assunto da maioridade penal? O que estamos fazendo, né, para propiciar a reflexão das pessoas, seja a favor ou seja contra? Mas vejam que trabalho lindo dessas meninas. 6 bibliotecárias que acreditam, né, que atuam e lutam pela educação, que acreditam que não existe um outro caminho para realmente mudar a vida desses jovens que não seja a educação. Não é colocando eles, né, num cárcere que já está abarrotado, mas oferecendo perspectivas de vida. Eu agradeço imensamente, né, a Lilian, que foi a pessoa que intermediou comigo, né, esse trabalho maravilhoso que elas fazem no Rio de Janeiro. Dou meus parabéns, né, em meu nome, em nome do Mural Interativo do Bibliotecário, ao trabalho maravilhoso dessas 6 bibliotecárias. Eu penso que não existe uma outra palavra que possa definir de fato, né, o que sentimos, né, o que eu senti, o que o Mural sentiu, vendo o trabalho, né, lendo sobre o trabalho dessas 6 bibliotecárias, senão orgulho. É isso que eu penso que é o trabalho de vocês, orgulho, né, de vocês, desse trabalho maravilhoso de vocês. Na realidade, vocês praticam, né, a pura essência do que de fato é a biblioteconomia social. Uma biblioteconomia humanista, erudita, uma biblioteconomia que faz jus ao seu juramento. Então, eu agradeço às meninas, né, dou mais uma vez os parabéns e deixo a você que está aí me assistindo, a você que é um leitor do Mural. E você? Deixa nos comentários, nos diga o que você pensa sobre este assunto da maioridade penal.
nos conte o que você está fazendo enquanto profissional da informação, né? Não interessa se de modo pequeno, de modo grande, não interessa o tamanho da sua ação, mas nos diga o que você está fazendo, né? Para que de alguma forma este assunto seja debatido, esclarecido, para que as pessoas tenham acesso a informações pertinentes e relevantes sobre esse assunto. De que forma você ajuda, sabe, com as ações, né, com o reflexo do seu trabalho, do seu fazer bibliotecário, para que tenhamos, né, uma sociedade mais consciente, para que tenhamos uma participação bibliotecária mais ativa, né, realmente com consciência cidadã. Nos coloque aqui nos comentários, vamos fazer essa discussão, vamos entrar, né, nós bibliotecários, junto deste debate nacional que tem acontecido aí nos últimos dias, vamos fazer parte dele também. Nos diga o que você pensa sobre isso, ainda que seja, né, de maneira contrária, de maneira favorável, lógico, respeitando sempre, mas nos diga, queremos saber a sua opinião sobre o assunto. E mais uma vez eu agradeço a Fabíola, ao Mural, e até a próxima quinzena, deixando também aí como sugestão, né, para a pauta da próxima quinzena, né, o que vocês gostariam, né, de sugerir como próxima conversa ou como próximo debate, ou sei lá. Mais uma vez, obrigada a todos, me despeço por aqui, né, seguindo nessa militância, né, da biblioteconomia social e acreditando, né, que nós somos, podemos e devemos, né, ir mais do que simplesmente o espaço que nos cabe para organizar e disseminar as obras do conhecimento. Valeu, pessoal!